Graça e paz, amados de Deus, você está no meu, no nosso Ponte Teológico e estamos aí para mais uma aula, terceira parte da nossa série Teologia Pentecostal. Para você que não me conhece, sou o pastor Anderson Porto, temos aqui na internet da vida compartilhando conhecimento. E se você não faz parte dessa família Ponte, venha fazer parte, se inscreva aqui. Isso, ative o sininho da notificação aí para você receber as dicas teológicas, para você receber as aulas e juntos, eu e você vamos crescer, né, para a glória de Deus, amém? E você que já é inscrito, né, eu peço a você que nos ajude sempre a engajar o canal, dando like, compartilhando em grupinhos de WhatsApp, Facebook, Telegram, nas redes sociais, onde você estiver inscrito em alguma conta, em alguma rede social, divulgue aí, comente para você ajudar a engajar o canal. E se você sente no coração de abençoar esse canal, se você entende que esse ministério é relevante, é importante, está sendo para a sua vida, está sendo também na vida de outras pessoas, eu peço a você que aqui no link da descrição você possa entrar lá no Apoia-se, nessa plataforma, e possa ser um apoiador. Isso, convido você a ser um apoiador. A partir de R$5 mensais, você poderá estar contribuindo, abençoando esse canal, 5, 10, 15, 20, aquilo que o Senhor Jesus colocar no seu coração. Perfeito? Fazendo isso, você vai logo de imediato fazer parte aí do grupo do WhatsApp da família Ponte, e dentro em breve, quando nós batermos a meta financeira que está lá no Apoia-se, nós vamos começar a sortear livros de teologia para os apoiadores que se mantiverem, obviamente, ativos ali todos os meses, né? Amém? Ok? Então, faça isso, que eu posso estar abençoando a sua vida. Então vamos lá. Nós estamos aí, terceira parte, vamos falar sobre as divisões por causa de diferenças teológicas, nos situando aí, só lembrando, nós estamos aí no início do século XX, né, ali no início do movimento, o grande avivamento da Rua Azusa, né, o pentecostalismo em alta ali naquele momento, Deus operando, mas aconteceram algumas questões, né? Então vamos lá, estamos estudando o livro de Teologia Sistemática de Stanley Horton, ok? E o seguinte, as diferenças teológicas não evaporaram em meio à emoção de proclamar a chegada das chuvas serôdias. O novo movimento viu-se diante de três grandes controvérsias nos primeiros 16 anos de sua existência. A primeira questão, que dividia os pentecostais entre si, surgiu em fins de 1906. Centralizava-se no valor teológico da literatura narrativa, Atos e os últimos versículos de Marcos 16 para fundamentar a doutrina do falar noutras línguas, como a evidência inicial do batismo no Espírito Santo. Os que seguiam os passos de Farham consideravam as línguas como a evidência palpável do batismo no Espírito Santo. Quanto às evidências encontradas em Atos, possui tanta autoridade quanto qualquer outro texto das Escrituras. Ou seja, as línguas em Atos têm a função de ser a evidência do batismo no Espírito Santo. Em 1 Coríntios, as línguas possuem outras funções: ajudar na vida de oração do crente, conforme 1 Coríntios capítulo 14, versos 14 e 28, visando a edificação da congregação, conforme 1 Coríntios capítulo 14, verso 5 e verso 27. Mas para os que examinavam Atos dos Apóstolos do ponto de vista tido como paulino, falar em línguas em nada diferia do dom de línguas de 1 Coríntios, né? Existem aí polêmicas, muitas divergências até hoje, né, que separa muitos cristãos, né, muitas denominações quanto a essa questão da evidência, né, do batismo, a evidência em línguas estranhas do batismo do Espírito Santo. A maioria dos cristãos, eu sou um desses, dos cristãos pentecostais, acreditam que no momento do batismo do Espírito Santo há ali o dom de línguas manifesto, há evidências, né? A evidência que você está sendo batizado no Espírito Santo é a partir do momento que você fala em línguas ali, quando você, né, recebe esse batismo, né, essa imersão espiritual. E a base é Atos 2, a base é Atos 10, né? O Espírito Santo descer na casa de Cornélio, e a base é Atos 19, quando Paulo impõe as mãos sobre os discípulos de Éfeso, e eles recebem o Espírito Santo. Diz as Escrituras que eles começam a falar em línguas estranhas e a profetizar. Então a base tem, não é apenas um versículo isolado, mas são 3 textos ali importantes do livro de Atos dos Apóstolos. E a minha experiência, eu particularmente, com 16 anos, eu fui batizado no Espírito Santo, né?
a evidência inicial foi línguas estranhas. Eu particularmente, as pessoas que eu vi, todas as pessoas que eu vi até os dias de hoje, nesses quase 30 anos de cristianismo, servindo ao Senhor, as pessoas que foram batizadas no Espírito Santo, as pessoas que eu vi recebendo a promessa pentecostal, essas pessoas farão línguas estranhas, mas há pessoas que discordem, há teólogos que discordam dessa postura, né? E diz mais aqui, os que acreditam serem as línguas a evidência inicial do batismo no Espírito seguem o padrão hermenêutico de outros restauracionistas. Elevam certos costumes da igreja primitiva à condição de doutrina. Afinal, quem poderia negar ser a obra do Espírito Santo o tema central de Atos, posto que os discípulos foram enviados a pregar o evangelho até os confins da terra, tendo como reforço os sinais e prodígios, né? Segundo Atos 4, verso 29 e 30. Nesse caso, e em outros, como na doutrina do lava-pés, por exemplo, os pentecostais trinitarianos apelam a um padrão doutrinário, tendo como base a literatura narrativa. Né? Então, alguns vão discordar dessa posição, né? Por conta... Acho que está chegando aqui o correio. Pedi para o rapaz pegar aqui. Mateus, acho que estão chamando lá. Pois é, eu não vou interromper, mas vamos seguir, porque o rapaz está chegando em materiais teológicos. Então, seguindo aqui, alguns teólogos vão dizer que não se pode extrair uma doutrina tendo por base a narrativa. Tanto quanto, na minha opinião, pueril esse tipo de entendimento de hermenêutica, né? Ou seja, está na palavra, né? Está nas escrituras, e eu particularmente não entendo desta forma. E diz mais aqui, depois de 1906, os pentecostais passaram a reconhecer cada vez mais que na maioria das ocorrências do falar em línguas, os cristãos realmente estavam orando em línguas não identificáveis e não em idiomas identificáveis, que é a glossolalia, ao invés de xenolalia. Embora Parham mantivesse sua opinião a respeito da finalidade das línguas na pregação transcultural, os pentecostais chegaram finalmente à conclusão. As línguas representavam a oração no Espírito, a intercessão e o louvor. O outro debate girava em torno da segunda obra da graça, a santificação. O segundo problema, a santificação, é instantânea ou progressiva? Conforme se podia prever, a linha divisória foi traçada entre os pentecostais com tendências wesleyanas. 3 obras da graça, né? 3 obras da graça. E os pentecostais com tendências reformadas, 2 obras. No sermão A Obra Acabada no Calvário, pregado em 1910 na Convenção Pentecostal da Igreja de Pedra, em Chicago, Michigan, William Durham, um batista que se tornara pentecostal, declarou que o problema do pecado original, hereditário, recebeu o golpe fatal quando da crucificação de Cristo. A fé na eficácia desse evento continuava a frutificar espiritualmente, tendo por fundamento a justiça de Cristo imputada a todo o que crê. A terceira controvérsia entre os pentecostais resultou do impulso restauracionista e da forte ênfase cristológica do evangelho integral. Perguntas a respeito da natureza da divindade surgiram nas reuniões do acampamento pentecostal internacional em Arroio Seco, perto de Los Angeles. Henry McAllister, no sermão batismal, observou que os apóstolos batizavam usando o nome de Jesus. Olha só, Atos 2,38. Ao invés da fórmula trinitariana. Os que achavam ter descoberto as características que lançavam luz sobre a restauração da igreja no Novo Testamento foram rebatizados em o nome de Jesus, seguindo mais um padrão de Atos dos Apóstolos, segundo seu modo de ver. Vários crentes, inclusive Frank E. Ward, continuaram o estudo do batismo nas águas. Daí surgiu outro agrupamento de igrejas. Então, gente, por muitos... Obrigado que chegou ali. Por muitos, é considerado uma heresia, né? Esse movimento, né, baseado em Atos 2,38, de que o batismo nas águas deveria ser apenas na autoridade do nome de Jesus, apenas no nome de Jesus, né? Os batizam em nome de Jesus. Sabemos que a maioria das denominações que batizam na fórmula trinitariana, né? Pai, do Filho e Espírito Santo. Então muitos rejeitaram esta posição,
Muitos rejeitaram esta posição de batizar com só o nome de Jesus. Isso chegou em muitas igrejas aqui também, nos anos 60, 60, 50, e muitas igrejas seguiram esse viés aí. Né? O que eu entendo? Eu entendo que o batismo nas águas, minha opinião, e a maioria das igrejas pentecostais seguem esse viés, que o batismo nas águas segue a fórmula trinitariana. O batismo nas águas, em nome do Pai, o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que Atos 2,38, quando diz ali que deve se batizar em nome de Jesus, em nome de Jesus significa o quê? Que todo batismo era na autoridade. É isso que o texto está dizendo. Que o batismo nas águas é realizado na autoridade do nome de Jesus. Portanto, muitos entendem que o movimento é um movimento do só Jesus, né? Entendem que seja um movimento herético, né? Há muita polêmica em relação a isso, mas isso já estava surgindo ali no início do século XX, né? Esses cristãos enfatizavam a unicidade ou unidade da divindade em contraste com o conceito cristão ortodoxo de um só Deus e 3 pessoas, olha só. Além disso, os teólogos da unicidade sustentavam: posto ser Jesus Cristo o nome redentor de Deus, é mediante o seu nome que são concedidas a salvação e as demais bênçãos divinas. Desde o início, formaram-se 2 grupos dentro do movimento da unicidade. Os que acreditam que a conversão e o batismo nas águas em nome de Jesus são seguidos por uma segunda experiência e o revestimento de poder, e os que sustentam que os 3 elementos de Atos 2,38, o arrependimento, o batismo e o nome de Jesus, e o recebimento do Espírito Santo, falar em outras línguas, convergem num só ato da graça, que é o novo nascimento, que é algo muito parecido, né, com o que os presbiterianos, né, batistas interpretam, dizendo que o batismo no Espírito Santo se dá no momento do batismo nas águas. Na verdade, esse batismo no Espírito Santo não seria uma experiência como nós pentecostais entendemos, com evidência em línguas estranhas. Seria o batismo, imergir dentro da igreja, né, da igreja mística, né, uma interpretação totalmente diferente, distinta da qual nós seguimos, nós pentecostais. Nós entendemos que o batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta pós-salvação. Portanto, nós não entendemos desta forma. Então, os unicistas, podemos assim dizer, no século XX, esse grupo que começou a batizar só em nome de Jesus, começaram a se afastar da ortodoxia, né, de uma crença trinitariana do Pai, Filho e Espírito Santo. Eles se dividiram, as dissidências, as diferenças teológicas, eles se afastaram da uma ortodoxia trinitariana, começaram a ensinar só Jesus. Dentro desse contexto, eles também se dividiram, alguns seguindo uma linha pentecostal, né, crendo numa experiência pentecostal, vou falar em línguas, com experiência em evidência, batismo Espírito Santo com evidência em línguas, uma experiência posterior à salvação, e outros tornaram-se algo muito parecido com os cessacionistas de hoje em dia, né? Condenando a teoria da unicidade, os fundadores das Assembleias de Deus tinham como certo que a fé apostólica havia sido protegida da falsa doutrina. Nos anos que se seguiram, concentraram sua atenção na conservação das verdades do reavivamento. Pois é, né, queridos? Temos aí nas primeiras controvérsias e logo ali no início do século XX, logo no início ali do movimento do avivamento pentecostal, século XX, houve aí essa divergência doutrinária acerca, né, da questão aí, podemos dizer, a heresia do só Jesus, os unicistas, né, ou unicidades, trazendo aí algo estranho, bem estranho, em relação à fé, em relação às escrituras, ok? Então a gente vai seguindo na próxima aula, nós vamos falar sobre o desenvolvimento da teologia das Assembleias de Deus. Estamos seguindo aí e vamos perseverar nessa doutrina, né? Nesse movimento que tanto tem salvado e abençoado muitas pessoas, né? E a gente vai seguindo, certamente nós vamos aprender juntos. Deus abençoe e até a próxima.